E é isso aí, galera. Salve, salve, família boleiros e boleiras do Cartola 2022. Tudo bem com vocês, seus doido maluco pro Cartola? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Boleiros do Cartola. Galera, hoje vocês devem estar estreando muito, né? Poxa, o boleiro só tá gravando vídeo hoje, né? Cadê os vídeos do boleiro, né? Por que o boleiro não está aparecendo no vídeo? Galera, primeiramente vou pedir para vocês aí desculpa, né? Hoje eu vou fazer um vídeo somente aí da nossa tela, né? Não vou fazer o vídeo me mostrando. E por quê? Primeiro assim, galera, desculpa pela demora, né? Eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal sempre esperam os nossos vídeos e eu agradeço imensamente do fundo do coração, mas essa semana foi uma semana bastante conturbada, corrida para mim, e para ajudar eu tô gripado demais, galera. Gripado assim, com muita dor no corpo. Então, o que vocês conhecem? Gripe é um negócio maluca, né? Doida. E eu tô com aquela cara de... Não posso falar o palavrão aqui, mas eu tô com a cara feia, inchada. Então, para não assustar vocês aí, vou fazer só as nossas explicações. E vou pedir para você ficar até o final do nosso vídeo. Por quê? Porque como não vai dar tempo, né? O Cartola fecha no sábado. Eu vou fazer um vídeo 2 em 1 para vocês, tá? Então vou fazer um vídeo rápido aí de análise da rodada de número 8 aqui para vocês, do nosso time principal, passar algumas dicas e sequencialmente vou fazer análise rápida aí do tiro curto, que eu sei que vocês gostam também, tá bom? Então peço desculpa aí para vocês, o importante é trazer conteúdo. Se porventura, galera, o vídeo fica muito longo, também tô pedindo desculpa, mas é a única forma de eu trazer, igual eu falei, um vídeo 2 em 1, né? Falando tanto do lado estatístico do tiro curto quanto do time principal aqui para vocês, tá bom? Então fica até o final, acompanha o vídeo, né? Vai vendo os detalhes por detalhes, beleza? E então vou te convidar, você que vai passar por aqui e não conhece ainda o nosso canal, dá uma força pra gente, vem conhecer o nosso trabalho, né? Não é a nossa cara que vai te influenciar, e sim os nossos conteúdos, o nosso meio de trabalho que vem ajudando bastante cartolina. Então o link tá aqui vermelhinho embaixo, é só você clicar, te inscrever, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos. E claro, você que está conhecendo o nosso canal agora e você que já é um louco maluco da família, do Cartola aqui, do Boleiro, deixa um like para nós, para fortalecer. E se você quiser, todos os links aqui embaixo na descrição. Se você quiser fazer parte da família, nós temos o grupo de resenha, nós temos o grupo de assessoria, nós temos o grupo de estudos que está fazendo um grande sucesso e é baratinho. Vou deixar aqui no card para vocês aí na telinha, tá bom? Menos de 18 centavos por rodada, cara. Nem chiclete mais você compra com esse valor aí, tá bom? E você ajuda o canal e o canal também acaba te ajudando. Bora lá então? Então vamos lá. Galera, vamos iniciar. Teremos aí os 10 confrontos para a rodada de número 8. Nada foi cancelado, inclusive também, né, gravando esse vídeo na sexta-feira, digamos assim, eu acompanhei todos os jogos aí da Sul-Americana, da Libertadores, e que eu gosto de acompanhar. Logicamente que os jogos são diferentes, né, as escalações algumas são diferenciadas, né, o tipo de estilo de jogo é diferente, mas eu gosto de acompanhar para poder fazer uma análise aqui mais convidativa, digamos assim, para vocês, tá bom? Nosso primeiro confronto é entre o Atlético Mineiro e o Avaí, tá? A gente vê que o nosso querido Atlético vem de 2 jogos sem perder e o Avaí vem de 2 derrotas consecutivas. Um grande jogo aí realmente para quem for apostar no time do Atlético Mineiro. Teremos o jogo entre o Fluminense e o Flamengo, o famoso Fla-Flu, um jogo muito bom. Inclusive ontem o Fluminense deu uma baita goleada de 10-1, vem de 3 jogos no Brasileirão sem perder, com 2 vitórias, inclusive no Carioca, né? O Fluminense foi campeão aí em cima do Flamengo, digamos assim. O Flamengo vem de 2 jogos sem perder e vem de uma vitória. Temos o jogo também do São Paulo contra o Ceará. O Ceará vem de 5 jogos sem vencer, por mais que tá vindo arregaçando aí, né, nas Copas fora do Brasileirão, mas no Brasileirão aí vem de 5 jogos sem vencer, com 3 derrotas e 2 empates. E o São Paulo 100% jogando em casa. São 5 jogos e a última veio de empate no Corinthians jogando fora de casa, tá? O próximo confronto aí é entre o Corinthians e o América. O América também que perdeu, né? No meio da semana, o Corinthians empatou ontem, né? Dentro do Brasileirão são 4 jogos sem perder, são 2 vitórias e 2 empates, e o América vem de 1 empate e 1 derrota. Santos e Palmeiras faz um outro jogo também, jogaço, também muito complicado. Vamos olhar a escalação do Palmeiras, porque o Palmeiras vai vir desfalcado, e sabemos que o Santos, jogando dentro de casa, é um time muito forte. Vamos avaliar em cima disso também. Palmeiras, segundo colocado, vem de 5 jogos no Brasileirão sem perder, sendo 2 vitórias consecutivas, e no meio da semana também fez um jogaço, também meteu gol a rodo. O Santos no Brasileirão vem de 1 empate e 1 derrota. Próximo confronto entre Internacional, que vem de 5 jogos no Brasileirão sem perder, que também deu uma goleada no meio da semana, foi um jogaço.
E no Brasileirão, 4 empates consecutivos. Isso me assusta um pouquinho. Mas que vai enfrentar um Atlético Goianiense que tá meio fraco aí. Tá igual aquela galinha. Tô fraco, sabe? Vem aí de uma vitória, né, no Brasileirão, mas entre 5 jogos são 2 vitórias e 2 empates. Teremos também aí Fortaleza e Juventude. Fortaleza que dentro do Brasileirão vem de 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas e 1 empate. Pegando o Juventude que vem de derrota aí pro Palmeiras, né, obviamente, e o último jogo foi derrota, tá? Nosso querido Goiás contra o nosso Bragantino também que Bragantino aí que vem de 3 jogos do Brasileirão sem vitórias, são 2 derrotas e 1 empate. Teremos também nosso Cuiabá e o nosso Atlético Paranaense que também deu um chocolate no meio aqui da semana, né? Cuiabá jogando em casa. Cuiabá vem de 4 jogos sem vencer no Brasileirão, sendo 2 empates e 2 derrotas. E o nosso querido Furacão vem de 1 vitória, beleza? E o último confronto entre o nosso querido Curitiba e o Botafogo. Inclusive eu postei nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos que o meia Andrei do Curitiba, que é um dos jogadores que a gente está pretendendo escalar e seria uma excelente opção, né? Ele deu um entorse aí no tornozelo, no pé, deu um machucado lá e vai passar por exames. Inclusive esse informativo eu postei ontem, tá? Então vamos aguardar até amanhã para ver se ele tem condições de jogar no final de semana aí contra o Botafogo. Curitiba é um time perigoso, mas que vai enfrentar um Botafogo que jogando fora de casa é um dos times que tem a melhor média, inclusive eu já vou passar isso para vocês. Vem de 5 jogos sem perder dentro do Brasileirão, beleza? Uma coisa que eu gosto muito de trazer para vocês aqui são a questão de times que cedem pontos e times que cedem menos pontos, tá? Então eu coloquei em todas as rodadas, né, e todas as posições, então quer dizer, todos os jogadores aí, tá? Como mandante, jogando em casa, sim, os 5 times que mais cedem pontos, tá? Nós temos aí o Ceará, o Juventude, o Fluminense, inclusive o Fluminense vai jogar em casa, o Fortaleza também, e o Bragantino. São os 5 times que mais cedem pontuação média, tá? E os 5 times que menos cedem pontuação quando joga em casa. Nós temos o São Paulo, o Curitiba, o Palmeiras, o Avaí e o Atlético Mineiro. Inclusive dentro desses 5 times, o Atlético, o Curitiba e o São Paulo, esses times vão jogar em casa. Então são os 5 times que menos cedem pontos, tá bom? Já como visitante, os 5 times que mais cedem pontos, tá? Então nós temos aí o Atlético Goianiense que vai jogar fora de casa, o Avaí que vai jogar fora de casa, o Atlético Paranaense que vai jogar fora de casa, nós temos o América e o Goiás. Então esses 5 times são os times que mais cedem pontos quando jogam fora de casa. E os 5 times que menos cedem ponto, né, quando jogam fora de casa, nós temos aí o Palmeiras, o Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Internacional. Inclusive dentro desses times, Palmeiras e Botafogo vão jogar fora de casa. Então esses 2 times são os times que menos cedem pontuação aí. Então isso é interessantíssimo para as nossas análises. Outros dados que eu gosto de trazer aqui para vocês também são rankings de clubes, né? Vamos colocar em média de pontos, conquistado empates, os 5 times que mais vêm conquistando pontos em casa, tá? Nós temos aí o Palmeiras, o Curitiba, o América Mineiro, o Santos e o Atlético Paranaense. Os 5 times que mais têm uma maior média dentro de casa. Média de pontos conquistado fora de casa. Os 5 melhores times quando jogam fora de casa, que tem uma excelente média, nós temos o Corinthians, o Fluminense, o Cuiabá, Botafogo e o Palmeiras. Melhor mandante. Então, olha os 5 melhores mandantes aí, tá bom? E dentro desses 5 mandantes, nós temos aí, né, 3 que vão jogar em casa, né? Nós temos o São Paulo, o Santos, o Atlético Paranaense, o Curitiba e o Avaí. Dentro desses times, nós temos o São Paulo, o Santos e o Curitiba, que vão jogar dentro de casa. Então, esses times têm uma excelente mando de campo. Vamos ficar de olho. Os 5 melhores visitantes, tá? Como eu falei lá no início para vocês. Botafogo é o melhor mandante. Inclusive, vai jogar fora de casa contra o Curitiba, mesmo que seja contra o Curitiba. Acho sim que o Botafogo tem grandes chances para esse confronto, tá? Então nós temos aí o Botafogo, o Corinthians, o Fluminense, o Cuiabá e o Palmeiras, que também vai jogar fora de casa nessa rodada. Esses são os 5 melhores visitantes. Então, vamos ficar de olho nesse time, tá bom? Galera, e para a gente continuar com a nossa média de pontuação, agora vamos olhar numericamente falando, tá? Os melhores confrontos para a gente imaginar, né, postando a nossa liga principal aí. Então, você vê que pontuação média, os times que mais vêm conquistando pontuação em casa aí, nós temos, né, que tem um número bem de acordo, né, vamos colocar em cima de 4 médias de ponto, que é uma excelente pontuação. Nós temos o Atlético Mineiro, nós temos o São Paulo, o Santos e o Curitiba, tá? São times
digamos que ideal para apostar nessa rodada. Aí você vê que o Atlético que vai enfrentar o Avaí, olha só, o Avaí, o Atlético Goianiense, o América e o Atlético Paranaense são os times que vêm cedendo mais pontuação nas últimas 5 rodadas quando joga fora de casa. Então, você vê que esse confronto entre o Atlético Mineiro e o Avaí é um jogo excelente para se apostar. O jogo entre o São Paulo e o Ceará também é um jogo excelente. O Ceará não cedeu tanta pontuação, mas tem uma média bem cabível, digamos assim, cedida quando joga fora de casa. Inclusive é um time que finaliza muito, é um time que cede pontuação, né, para a parte defensiva. Então é um time para a gente ficar bastante de olho. Esse jogo entre Corinthians e América. Por mais que eu não tenha gostado do jogo ontem, né, do Corinthians, que empatou com um time bem inferior, digamos assim, mas você vê que o Corinthians em casa tem um mando de campo muito excelente. Não só pela pontuação, você vê que o América é um time que cede muita pontuação. Então vale a pena fazer uma aposta no time do Corinthians, tá? Um time que eu não citei aqui, que foi o Internacional. Uma média, digamos que razoável, tá? A gente vê que é um time que vem de 4 empates consecutivos, mas que vai enfrentar uma equipe que quando joga fora de casa não vem trazendo resultados e que cede boa pontuação, que é o Atlético Goianiense. Então vejo sim que o jogo do Inter possa ser um jogo de aposta. Inclusive eu vou trazer para vocês os times para se apostar, beleza? E o do Curitiba. O Curitiba é o time que mais conquistou pontos até agora jogando em casa, só que o Botafogo não é um time que cede tanto. Por mais que eu vejo que o Botafogo vem tomando gols, mas é um time que vem cedendo pouca pontuação para jogadores. Cede mais pontuação ali, principalmente para atacante. Vamos ficar de olho nisso, beleza? Já fora de casa, tá? Média fora de casa, a gente vê que o Palmeiras e o Botafogo são os times que mais se destacam. Aí você pode colocar em terceiro plano ali exatamente o Flamengo, tá? Esse jogo entre Flamengo e Fluminense eu acho um jogo complicadíssimo. É um grande clássico, né? Pode tudo acontecer. Acho que o Fluminense vem forte. Então tomem cuidado quem for apostar muito no Flamengo, tá? Muita gente vai apostar fortíssimo no Flamengo. Toma cuidado. Os dados mostram que o Fluminense é um time que cede muita pontuação quando joga em casa, tá? Mas assim, acho que você pode mesclar seu time entre outros jogos aí, beleza? O jogo do Palmeiras, você vê que o Santos é um time que conquista muita pontuação quando joga em casa, mas também é um time que razoavelmente cede. O Palmeiras é o time que mais conquistou ponto jogando fora de casa. Então, vamos ficar de olho, é um clássico. O que me traz desconforto é saber que o Palmeiras terá alguns desfalques importantes, tá? Mas que também pode ser uma aposta. Jogo do Botafogo. A gente vê que o Curitiba é o time que mais conquistou pontos jogando em casa, só que não cede quando joga fora de casa. Isso é ruim, né, para quem for apostar no Botafogo. Mas, assim, o Botafogo tem um número, digamos que mediano, né, principalmente se você pensar aí nos jogadores de linha de frente, beleza? Aí, galera, para a gente complementar, né, as nossas análises e dicas para essa primeira parte do nosso vídeo, eu tô colocando aqui para você os jogos que eu acho muito interessante, né? No verdinho aí, jogos que eu acho que tem grande potencial de pontuação, tá? Eu coloquei 4 jogos, tá? Que é justamente entre o Atlético Mineiro e o Avaí, o Inter e o Atlético Goianiense, São Paulo e Ceará e o Corinthians e o América. No amarelinho, são jogos pra gente tomar cuidado, mas jogos que dá para se fazer uma aposta, tá? É mais uma aposta, tá? Que é entre o Fortaleza e o Juventude, Curitiba contra o Botafogo e o Cuiabá contra o Atlético Paranaense. Desses 3 jogos, eu vejo favoritismo para o Fortaleza. Acho que é a primeira vez que dá pra gente pensar num Fortaleza, digamos assim, tá? Vejo o Botafogo, um time bom para se apostar, e também o Atlético Paranaense por tudo que o Atlético vem aí trazendo. Inclusive o jogo do Cuiabá no meio da semana, enquanto o Atlético deu goleada, o Cuiabá perdeu, se não me engano, de 3-1, né? Inclusive o Cuiabá estava com 1-0, ganhando, algo desse tipo. Acabou perdendo aí, tá? De 3 gols. E jogos pra gente realmente tomar cuidado aí no vermelhinho, que são jogos traiçoeiros e perigosos, que é entre o Goiás e Bragantino. Por que Goiás e Bragantino? Por os dados que nós passamos aí, cara, o Bragantino não está me trazendo confiabilidade. E o Goiás é um time que gosta de tirar SG, né? Então, assim, vai apostar nesse confronto? Pense talvez ali nos jogadores de linha de frente, meio-campistas, para vocês não se perderem muito, tá? Temos aí o Santos e Palmeiras, que é clássico, tudo pode acontecer, assim como o Fluminense e Flamengo. São clássicos, galera, são clássicos pesados, times que quando são 4 camisas, digamos assim, pesadíssimas, e quando estão em campo, tudo pode acontecer. Eu não vejo favoritismo para nenhuma dessas 4 equipes, então tomem bastante cuidados aí, beleza? E vou deixar aqui para vocês aqui, ó, top 5 por posição, melhores médias de jogadores para a rodada 8, tá? Então, para goleiro nós temos aí o João Paulo, o Fábio, o Walter, o Cleiton e o Bento. São 5 goleiros com maior média até agora. Os laterais nós temos o Lucas Piton, o Egídio, o Marcos Rocha, o René do Inter e o Lucas Pires. São os 5 melhores laterais em médias. Para zagueiros nós temos o Gustavo Gomes, o
o Maicon dos Santos, Eduardo Bauerman, Iago Maidana, Nathan Silva do Atlético Mineiro, tá? Nos meio-campistas, os 5 melhores meias com maiores médias são o Arrascaeta, o Andrei do Curitiba, o Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino tá aqui, só que fez uma partida, ele acabou fazendo gol, então por isso que ele tá com uma média alta, tá bom? Agora, Zé Rafael, top de linha, e Nátio Fernandes. Atacantes, nós temos o Caleri do São Paulo, o Hulk, Erisson, Igor Paixão e Bruno Henrique. Nos técnicos, os melhores 5 técnicos com as melhores médias. Nós temos o Jorginho, o Abel Ferreira, o Antônio Mohamed, Vitor Pereira e o Gustavo Moriningo, beleza? E vou deixar para vocês então as dicas do boleiro, dica extra, as top 4 e aposta, tá bom? Então dica extra, acho que João Paulo para essa rodada é um goleiro excelente, uma grande aposta, tá? Coloquei no top 4 aí. O Max Alaf do Fortaleza, vamos ficar de olho porque ele ficou nulo, né? Eu vou dar uma checada aí e entrou um outro goleiro, mas qualquer goleiro do Fortaleza para essa rodada eu acho uma excelente aposta, tá bom? Daniel do Internacional, o Everton do Atlético Mineiro e o Tadeu do Goiás, tá? 3 apostinhas, Jailson do América, o Ronaldo do Atlético Goianiense e Gatito Fernandes do Botafogo. Já nos nossos queridos zagueiros, né, a minha dica destaque é para o Nathan Silva do Atlético Mineiro, um zagueiro que está entre os 5 melhores zagueiros de média, jogando em casa contra o Avaí, acho que vale muito a pena, tá bom? Nos nossos top 4, Arboleda do São Paulo, Vitão do Internacional, Marcelo Benevenuto do Fortaleza e Iago Maidana. Lembrando que Iago Maidana é um dos batedores de pênalti do América e pode dar bom, um zagueiro que tem uma média excelente, beleza? 3 apostinhas. Murilo do Palmeiras, Vitor Mendes do Juventude e Gil do Corinthians. Já nos laterais, nosso destaque vai para o Guga do Atlético, tá bom? Acho um zagueiro muito bom, tem uma média acima de 5 pontos jogando em casa, vejo legal, até porque o Avaí é um time que cede uma excelente pontuação para laterais. Eu vejo uma boa aposta, tá? Nos nossos top 4, fica o Egídio, Marcos Rocha, René e o Tinga do Fortaleza. 3 apostinhas. Mateuzinho do Flamengo, tá? Ele tá como dúvida, vamos aguardar, mas acho que joga. O Reinaldo do São Paulo também estava como dúvida, mas nos últimos jogos o Reinaldo veio participando, acho que vale uma boa aposta. É um jogo que eu acho que vai ter pênalti, e se ele estiver jogando, quem vai bater o pênalti é o nosso queridão Reinaldo, tá bom? E Abner Vinícius do Atlético Paranaense. Já nos nossos meio-campistas, tá? Dica extra vai para o Nátio Fernandes. Acho que vale uma aposta nele. Ele vem fazendo a diferença no clube, já são 2 assistências e 1 gol, 5 desarmes. Tá jogando melhor que o ano passado, ao meu ver, matematicamente falando. Então vejo uma grande probabilidade para ele, tá bom? Tem uma média acima de 6 pontos, então vale a pena aí, é o meu destaque. Top 4, Gustavo Scarpa, o Arrasca, o Andrei e o Pikachu. Voltando aqui, lembrando para vocês que o Andrei, né, ele torceu o pé lá no treinamento, vamos ver se ele vai jogar, tá? Se jogar, é uma excelente aposta. Se ele não jogar, eu até coloco um terceiro jogador aqui entre esses top 4, que eu acho que vale fazer uma aposta, tá? Que pode ser tanto eu coloco até o Teranza aí do Atlético Paranaense também, que vem fazendo boas partidas, beleza? 3 apostinhas de meio campista, o Elvis do Goiás, o Edenilson do Internacional e o Ganso do Fluminense. Vejo que vale uma aposta nesses 3 jogadores. Já nos nossos atacantes, tá? Talvez o Flamengo venha com aquela mesma formação do último final de semana e que deu certo e que nós falamos em relação ao Pedro. Pedro centralizado, Gabigol, né, espalhado mais pelo lado direito e o Bruno Henrique do lado esquerdo. Inclusive assim, o Gabigol jogando do lado direito, ele não ficou centralizado, digamos assim, exatamente do lado direito. Ele ficou um jogador aberto, né, buscando bola, né, confundindo a cabeça dos defensores do outro time. E isso deu liberdade para o Pedro realmente ficar esperando aquela bola, né, aquele centroavante mesmo que a gente fala camisa 9. Se voltar essa formação, eu vejo aí que pode dar bom pro Pedro. Então vai o nosso destaque aí, tá? Top 4, Igor Paixão, Caleri, Hulk e Erisson do Botafogo. 3 apostinhas. Cano, que essa semana jogou muito bem pelo Fluminense. O Carlos de Pena, esse cara muita gente não aposta, ele talvez não tenha uma excelente média aí, tem uma média de quase 4 pontos no Cartola, mas é um jogador importantíssimo, né, para o Internacional e que traz bastante diferença. E uma aposta no jogo que direto e reto ele tá fazendo alguma coisa pelo Corinthians e parece que tá voltando à sua meia forma aí a jogar, né? Então eu acho que vale essa aposta aí, tá bom? E o nosso time por enquanto, tá? Do time principal, nós vamos de 4-3-3. Então nós vamos com o goleiro do Fortaleza, Nathan Silva e Arboleda na defesa, Abner Vinícius e René nas laterais. Nossos meio-campistas vai no Scarpa, no Arrasca e no Pikachu, que eu vejo uma boa probabilidade de pontuação. Nossos atacantes, Hulk, Caleri e Pedro. Nossa abraçadeira vai pro Caleri, tá? Banco, faltou o goleiro porque o Marcos Rafael é o mais baratinho, aí não deu para escalar. Qualquer coisa a gente dá uma mudada aí, tá bom?
Eu acho que eu vou ter que mudar, né, se ele não jogar. Sidney, Borges, Elvis e Luiz Henrique são os nossos bancos aí, tá bom? Então, esse aí foi nossas dicas e análise para o time principal. Vamos agora então passar para o tiro curto. Bora lá. Então, falando agora, galera, de tiro curto, só pra gente recapitular, beleza? Antes de tudo, se você estiver gostando aí das nossas dicas e análises pra rodada 8, dá uma força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. E se você estiver gostando e faz parte aqui da família, ou passou por aqui e tá gostando, deixa um like pra gente pra fortalecer. E segue a gente também nas redes sociais, lá no nosso Instagram. Todos os links, tá? Estão aqui abaixo esperando por você, tá bom? Então vamos lá, rapidamente aqui pra gente passar uma lista rápida de tiro curtos, tá? Média de pontuação em casa, os melhores 5 times. Nós temos o Palmeiras, o Curitiba, o América, o Santos e o Atlético Paranaense, tá? Destaque aí para os times que vão jogar em casa, Curitiba e Santos, tá? Média de pontos conquistados fora, Corinthians, Fluminense, Cuiabá, Botafogo e Palmeiras. Destaque para 2 times que estão entre os melhores times de média quando jogarem fora de casa, é justamente para o Botafogo e o Palmeiras, tá bom? Vamos ficar de olho. Melhor mandante, São Paulo, Santos, Atlético Paranaense, Curitiba e Avaí. Nós temos 3 times aqui bons para se apostar, porque tem uma excelente média de quase 100% em casa, que é o São Paulo, o Santos e o Curitiba. Já fora de casa, os melhores visitantes, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Palmeiras. Destaque para o Botafogo e Palmeiras que vão jogar fora de casa. Como mandante, tá? Os times que na verdade cedem mais pontuação, Ceará, Juventude, Fluminense, Fortaleza e Bragantino, tá? São os times que mais cedem pontos quando jogam dentro de casa. Fora de casa, como visitante, Atlético Goianiense, Avaí, Atlético Paranaense, América Mineiro e Goiás são os times que mais cedem pontos. Chama atenção aqui, tá, para o jogo do Atlético Goianiense, que é o time aqui que vem cedendo mais pontuação quando vem jogando fora de casa. Vai enfrentar o Inter, por isso que eu disse, uma aposta no time do Inter acho muito válido, legal? Galera, quando a gente fala em tiro curto, a gente fala em quê? Base de dados na parte defensiva, goleiro, zagueiro e lateral. Então é o que eu vou presidir mais aqui para vocês, o que eu acho mais interessante, tá bom? Nas últimas rodadas, vamos dar uma olhadinha na questão de goleiros, tá? Goleiros que têm a melhor média quando jogam em casa. Destaque para o Atlético Mineiro, Corinthians, Inter, Santos e Curitiba. Só que dentro desses jogos, desses times que eu vejo que vem trazendo boa pontuação. Para goleiros, é o time do Avaí. Então esse jogo entre o Atlético Mineiro e Avaí, eu acho excelente para apostar em goleiro, porque o Avaí é um time que cede muita pontuação para goleiro, tá bom? O jogo, né, exatamente do Corinthians, né? O Corinthians é o time que mais conquistou ponto até agora com goleiro em casa, e o América é um dos times que mais cedeu pontuação para goleiro. Então eu acho que o goleiro do Corinthians também é uma aposta. Talvez seja o Ivan que vá para o jogo, mas mesmo assim, acho que é muito válido, até porque o América é um time muito ofensivo. Acho válido, tá? O Santos é um time que tem uma boa pontuação com os goleiros quando joga em casa. E outra, quem vem acompanhando os jogos do Santos vê que o João Paulo vem realmente salvando o Santos de várias e várias importunações de ataque, né? Palmeiras não é um time de ceder tanta pontuação, mas sim, acho que o goleiro do Santos é uma boa para a rodada, tá? Assim como nós indicamos no nosso time principal, o Atlético Goianiense é um time também que cede muita pontuação, é o segundo time que mais cede pontuação quando joga fora de casa para goleiros. Então o goleiro do Inter, para mim, é uma boa aposta, beleza? O Goiás não conquistou tantos pontos com os goleiros, mas o nosso querido, né, Bragantino é um time que cede boas pontuações. Então, eu acho, por isso que eu coloquei lá, inclusive nas apostas de goleiro, o Tadeu, eu acho que é uma boa aposta aí, tá bom? Fora de casa, os goleiros que vêm mais pontuando é o goleiro do Ceará, do América, do Palmeiras, do Bragantino e também do Botafogo. Desses confrontos aqui, tá? Eu não sinto muita confiança no goleiro do Ceará, tá bom? E o São Paulo não é um time que cede tanta pontuação para goleiro, então tome um pouco de cuidado. Agora o goleiro do Palmeiras, por mais que seja o goleiro reserva, acho interessante, uma aposta bem ousada. Do Botafogo, Gatito para mim também, fora de casa, é uma excelente aposta. Acho que vale fazer uma apostinha, tá? Cara, tem um goleiro aqui que pode ser assim fora da curva, não me traz tanta confiabilidade, mas assim, você vê que o Fluminense é um dos times que mais cede pontuação para goleiro quando joga em casa. Eu ia falar do goleiro do Flamengo, que não vem trazendo tanta confiança. Mas se você pensar que é um jogo arriscado, um jogo de aposta, eu acho que é válido fazer uma apostinha aí também. Vamos falar então de laterais, tá? Para laterais, os times que mais vêm conquistando com os laterais,
nós temos aí o Atlético Mineiro, o Corinthians, o nosso querido Fortaleza, Santos e o Curitiba. Você vê que são praticamente os mesmos times que também vêm conquistando bons pontos com os goleiros. Então a gente parece que vamos chegar em algumas defesas aí, tá? E você vê que novamente o Avaí é o time que mais cedeu ponto para essa parte defensiva. Estamos falando de lateral, então vale aí, ó. A gente já tá falando entre laterais e goleiros do Atlético Mineiro. Pode ser uma grande aposta. O do Corinthians, a mesma situação, porque o América cede pontos para goleiro e também para laterais, tá? Assim como o do Inter. Não são times que têm tantos números assim, principalmente o Internacional jogando em casa, mas os jogadores, né, o time do Atlético Goianiense também cede um número muito bom para laterais. Então assim, tanto o goleiro quanto os laterais, ou um dos laterais do Internacional, é bom para essa rodada, porque a pontuação nos mostra isso também, tá? Já a questão aqui, ó, do Atlético Paranaense, é o, digamos, terceiro time aí, ali, brigando com o segundo, que mais cede pontos para laterais, né, quando joga fora de casa. Só que o Cuiabá não conquista, então eu tô correndo aí do Cuiabá, tá? Assim como o do Curitiba. O Curitiba até tem um lateral que eu tô querendo apostar, mas o Botafogo não é um time que cede tanta pontuação. Vejo sim lateral interessante pro Curitiba na questão de assistência e gols, tá bom? Fora de casa, laterais que chamam muita atenção são os laterais do Palmeiras e do Botafogo, tá? E você vê que o do Palmeiras é um dos laterais que mais vem pontuando fora de casa, e o Santos, você vê que os números cedidos dos times que estão jogando em casa não são altos, tá? Então, você vê uma média ali, se a gente for tirar por base, uma média de 3 e pouquinho. Então, em cima dessa média, o Santos cede numericamente falando, bons números para laterais. Então, laterais do Palmeiras eu acho viável para a rodada, para times que vão jogar fora de casa, tá? Acho que dá para fazer uma aposta pelo menos em um dos laterais ali do Atlético Paranaense, porque o Cuiabá cede. Vejo também, tá, laterais do Flamengo, bom para a rodada, por mais que não vem conquistando, mas o Fluminense é o time que mais cedeu pontos até agora para laterais quando joga em casa. Então, do Flamengo eu acho que pelo menos um ali tem que ter dentro do teu time. E do Botafogo também eu acho bastante razoável para fazer uma aposta nos laterais. Inclusive os laterais do Botafogo tem um número muito bom de desarme aí. Vamos ficar de olho, tá bom? Galera, vamos finalizar nessa parte defensiva para tiro curto, tá? Novamente, a gente vê que o jogo entre o Atlético Mineiro e Avaí é um jogo bom. Não estou dizendo para SG, estou falando para pontuação. Por quê? Porque é o seguinte, todos os pontos até agora de goleiros, laterais e agora para zagueiros mostra que o Avaí é um time que cede muita pontuação para a parte defensiva. Então, e o Atlético Mineiro é um dos times que mais vem conquistando pontos em casa com a parte defensiva. Então, acho legal, né, a gente prestar um pouquinho de atenção no Atlético Mineiro aí, né, para fechar um time defensivo aí. Então, a gente vê que o Avaí cede pontos para zagueiros, tá? Esse jogo do São Paulo, né, você viu que o São Paulo não conquistou tanta pontuação com os seus laterais, mas em casa com os zagueiros do São Paulo vem fazendo uma média muito boa de pontos, e o Ceará vem cedendo. Então, jogando em casa, pelo menos um zagueiro do São Paulo, acho que vale essa aposta, tá? Assim como um zagueiro do Corinthians eu acho uma boa aposta, porque também nas outras posições a gente viu que o América cede pontuação, tanto para zagueiro quanto para lateral, para goleiro, perdão. Então, para zagueiro também. Então, o Corinthians também entra na estatística de um bom time para tiro curto, beleza? Outro jogo para tiro curto que eu acho interessante, né? Fechando essa previsão aqui de números, é o do Inter, porque a gente viu que o Atlético Goianiense é um dos times também que cede pontuação para goleiro, para laterais e agora para zagueiros. Inclusive é o time que mais cedeu pontos para zagueiros até agora. Então eu acho que o time do Inter também pode ser uma previsão bacana para a gente apostar aí, tá? Do Curitiba, a gente vê que o Curitiba tem um bom número de zagueiros em casa, só que o Botafogo não cede. Você viu que o Botafogo não cedeu pontos para zagueiros e nem para laterais. Então tome cuidado com a parte defensiva do Curitiba, tá? Jogando fora de casa, novamente um jogo que chamou atenção, por mais que seja perigosíssimo, é entre o Palmeiras e o Santos. A gente viu que o Santos cedeu pontuação para laterais, como vem cedendo aí também, né, para os nossos queridos zagueiros. E o Palmeiras vem conquistando muito pontos com esses jogadores. Então eu acho válido pelo menos ali uma duplicadinha. Eu talvez não fecharia. Seria um risco, a não ser que você tenha 258 times. Mas você tem ali 2 times, eu acho que uma duplinha dá pra gente arriscar. Fora de casa também vejo, tá? Um outro time aqui que a gente pode avançar é o Atlético Paranaense, que eu acho que vale essa aposta. E esses 2 times eu acho que vale fazer uma aposta jogando fora de casa, beleza? Então, galera, pra gente finalizar a parte de tiro curto,
acho que a gente viu os dados mais importantes. A questão de meio-campista e atacantes, eu acho assim, vocês são hiper fortes, inteligentes, né? Eu acho assim, meios de campos para a gente apostar, tá? Eu acho que a gente sai um pouco dessa parte defensiva, mas está muito bem claro que Atlético Mineiro, meias e atacantes do Atlético Mineiro para a rodada, né, são seguras, né? Meios campistas do Flamengo acho muito válido, ataque do São Paulo, meio campista do Corinthians, né? Meio de campo do Palmeiras, próprio ataque do Santos eu acho válido. Acho o meio de campo e o ataque do Inter também dá para fazer uma aposta. Agora uma aposta muito ousada do Fortaleza também interessante, né? E os dois ataques, tanto do Curitiba quanto do Botafogo, por mais que vão se enfrentar, eu acho bastante válido para aposta, né? Eu acabo não falando muito no tiro curto dessas duas posições, porque são posições que praticamente a gente já falou no time principal, inclusive já demos dicas aí de alguns jogadores, tá? Então, quais jogos que eu vejo muito interessantes? Assim, vamos dizer o seguinte, Boleiro, o que você acha que pode dar SG para essa rodada de número 8? Pelos dados estatísticos, tá? Eu vejo que o jogo por mais que o Atlético Mineiro tenha feito um jogo horrível, né, agora na semana da Libertadores, e ele acabou levando empate, eu acho que foi com o Tolima de 1-1, tá? Eu acho que, pelo que o Avaí vem apresentando fora de casa, acho que o Atlético pode sair sim com SG, então é um time que eu apostaria para SG, tá? O jogo entre o Corinthians e o América, acho sim que o Corinthians tem uma boa tendência aí de levar um SG dentro de casa, então são dois times que eu apostaria para SG. Um terceiro time aqui, eu colocaria aqui, eu vou colocar mais dois times aqui, o Internacional e o Fortaleza. Por mais que o Fortaleza não venceu ainda no Brasileirão contra o Juventude fora de casa, eu acho que vale uma aposta nesses dois times para manter um SG, tá? Para tiro curto, times que eu vejo jogando em casa bons para tiro curto, novamente, o Atlético Mineiro, o Corinthians, tá? Vejo também o Internacional, tá? E o Fortaleza. Fora de casa, em quem eu apostaria para tiro curto? Parte defensiva. Vamos lá. Palmeiras, mesmo jogando contra o Santos, tá? O Atlético Paranaense entra na minha lista, tá? Eu até pensei no Bragantino, que pode ser bem fora da curva, mas galera, eu tenho medo desse Goiás. Esse Goiás é perigoso, tá? Então assim, digamos que o Bragantino fora de casa seria a minha última opção. Então, mais seguro, digamos assim, seria o Atlético Paranaense e o Palmeiras para fazer uma boa aposta para tiro curto fora de casa. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu peço desculpa pela forma que eu vim trazer o vídeo para vocês, a demora, como eu já expliquei lá no início, né? Tô adoentado, tô gripadão, tô com aquela cara amassada, por isso que eu não quis mostrar o rosto hoje. A semana foi corrida, cara, muito corrida pra mim, na questão de trabalho, família, não tive tempo quase pra nada, cara. Não tô reclamando, graças a Deus a gente tá com saúde, mas eu quis correndo vir aqui trazer aqui pra vocês, trazer esse vídeo, tanto que assim, tá, fiz uma edição básica, mas que eu pudesse trazer algo aqui pra vocês, tá bom? Eu espero sempre poder ajudar vocês, né, com as nossas dicas, as nossas análises. Espero que vocês gostem, e se tiver melhor semana que vem a gente volta a fazer aqueles vídeos mais marotos aí, tá bom? Então vídeo 2 em 1 pra vocês da rodada de número 8. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, que é lá que a gente posta todas as informações. Vamos pra cima, família Boleiros, e fui!